Seguindo aqui agora, bora falar sobre o Luciano, que fechou aí a sua renovação de contrato com o Tricolor. Informação que traz aí o Alexander Vieira. São Paulo e Luciano fecharam os termos para uma renovação de contrato até o fim de 2028 e não 2027, como saiu aí, né, nos últimos dias. O tempo de contrato foi maior na última conversa e ainda terá uma extensão por mais um ano se o atleta bater algumas metas que estão no contrato. Então é o seguinte, ó, ele vai renovar até o fim de 2028 e vai ter algumas metas no contrato que, se ele bater, renova até o fim de 29, tá? Então aí 2 anos garantidos, né? 27 e 28, e pode ter o terceiro ano caso ele bata algumas metas aí que estão no contrato, né? Enfim, assim, eu falei para vocês já a minha opinião e eu acho que tinha que renovar com ele sim, tá? Para mim não tem nenhum debate em relação a renovar ou não com o Luciano. Para mim, na minha visão, na minha opinião, pelo menos, é muito claro que tem sim que renovar o contrato com ele, só que eu achei que foi muito longo, tá? Até o fim de 28 e pode prorrogar até 29, caso ele bata algumas metas. Tipo assim, 2 anos aí e pode chegar a 3. 2 anos, acho muito, né? Aí no caso seria 3, porque ele tem contrato de 2026, aí 27 e 28. Então é 3 anos aí que ele tem garantidos, mais um possível 4º ano em 2029. Contando, evidentemente, com um ano de 2026, né? Que é o ano que ele tem contrato com o São Paulo. Enfim, pra mim é simples. Eu acho que tinha que renovar, mas achei que foi muito longo o contrato. Achei que tinha que ser um contrato mais curto aí, porque é um jogador que tem mais de 30 anos, e evidentemente, cada ano que passa, vai ficando mais velho, os jogadores aí vão piorando tecnicamente e fisicamente. É a lógica da vida, né? Todo mundo vai ficando mais velho aí, vai tendo uma decadência, tanto física quanto técnica. Todo jogador é assim, evidentemente. Então tá aí, Luciano e São Paulo acertaram, né, os seus termos aí no contrato. Agora é só esperar o São Paulo fazer o anúncio oficial aí. Aí o Alexander Vieira completa. Recentemente, o camisa 10 foi procurado pelo Vasco e outro clube do futebol brasileiro. Houve também uma sondagem dos Emirados Árabes e novamente do Damak, que é da Arábia. Clube que fez proposta em 2023 e em 2024 pelo Atlético. Então ele teve sondagem do Vasco, ele foi especulado no Vasco ano passado. Outro clube brasileiro que não especificou qual também fez sondagem por ele. Um time dos Emirados e o Damak, que é um clube da Arábia Saudita. Né? Então esses 4 clubes aí procuraram ele. Tem 2 clubes aqui que a gente já sabe, porque o Vasco, como eu falei, já foi especulado em janelas anteriores, especificamente ano passado. E o Damak também já fez proposta para ele em 23 e 24. Eu lembro que a gente repercutiu isso aqui. Entendeu? Eu lembro que a gente repercutiu essa informação. O Damak já tem um tempo que estava interessado em Luciano, mas ele vai renovar, no caso, vai renovar, né? Porque acertou os termos, mas tem que esperar agora só a assinatura aí do contrato. Certo, rapaziadinha? Sabadão, hoje é dia do último treino aí do São Paulo, antes de enfrentar a Ponte Preta amanhã, lá no Moisés Lucarelli, última rodada da primeira fase do Paulistão. E o São Paulo, minha rapaziada, vai aí com força máxima para esse jogo de amanhã. Aí já divide muitas e muitas opiniões, né? Muita gente, pô, tá maluco, pô, o time titular contra a Ponte Preta, vai machucar os jogadores. Aí tem gente que acha que tem que pôr o time titular, o time reserva, né? Então tá as redes sociais aí estão bem divididas em relação ao que fazer nesse jogo de amanhã. Porque é um tipo de jogo que eu vi muitas opiniões divididas, não só em relação à escalação, mas também em relação ao futuro aí do São Paulo na competição. Pô, vale a pena passar? Tem que passar? É melhor não passar porque tem mais tempo para treinar? Aí, tipo assim, é bem dividido. Aí o assunto paulistão no geral, já é um assunto bem dividido aí, que muitos têm opiniões aí divergentes. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo vai com força máxima possível para o jogo contra a Ponte Preta neste domingo. Uma vitória simples garante a classificação do São Paulo para as quartas de final do Paulistão. Eu acho um erro muito grande, tá? Porque é o seguinte: Gabriel, mas tem que classificar, tem que pôr o melhor time possível. Cara, na minha opinião, aí cada um tem a sua, democracia, cada um dá a sua opinião, tá tudo certo. Agora, na minha opinião, tá? Minha humildíssima opinião, eu acho que o ideal nesse começo de temporada é tomar cuidado o máximo possível
para não machucar jogador. Uma hora ou outra vai ter lesão? Vai. Impossível um time ter uma temporada inteira com jogo a cada 2, 3 dias e não ter machucado. Isso é impossível. Agora, se eu fosse o Crespo, né, a diretoria, né, porque todo mundo toma a decisão em conjunto, eu priorizaria uma coisa: a saúde dos jogadores, tá? Aí outro ponto que eu vi gente comentando, pô, mas é que no meio de semana não vai ter jogo depois da ponte, que é domingo o jogo, tem jogo só no outro final de semana. No meio de semana não tem jogo, vai ter uma semana inteira aí livre, né, para os jogadores descansarem e também treinar. Só que o seguinte, a questão não é visando só o próximo jogo, a questão é os jogos anteriores, porque se você for pegar o time titular do São Paulo, a grande maioria, tirando ali um aqui, outro ali, pega o time titular do São Paulo jogo contra o Grêmio, 90% daquele time titular, que a gente considera o time titular, tá jogando todos os jogos, desde o jogo contra o Palmeiras em Barueri até aqui. Como eu falei, um jogo tirou um, outro jogo tirou outro, mas 90% do time ou mais vem jogando todos os jogos desde o clássico contra o Palmeiras em Barueri. Tu quer um exemplo? Tu pega aqui o Enzo Dias. O Enzo Dias não terminou a temporada passada jogando, porque ele se machucou, fez uma cirurgia, ele voltou contra o Palmeiras lá em Barueri, que a gente perdeu, e do jogo que ele voltou contra o Palmeiras em Barueri, de lá pra cá ele jogou todos os jogos. Eu não preciso ser médico, preparador físico, fisiologista, não preciso ser nada para saber que se o cara jogar todos os jogos, o cara vai estourar. Isso é uma coisa bem básica, né? O Enzo Dias jogou todos os jogos desde que ele voltou, né? Aí tu tem que levar em consideração o cara vindo de cirurgia. Ainda os jogadores estão pegando ritmo, aprimorando a parte física. Eu acho muito equivocado entrar com o time titular amanhã. Para mim tem que ser um time misto, tá? E olhe lá, ou se não for o reservaço. Entendeu? Ah, Gabriel, se for reserva no passado, se não passar, não passou, meu filho. Paciência, tem que tratar o Paulistão do tamanho que é o Paulistão. Ah, não passou. Paciência, vamos focar no brasileiro, daqui a pouco tem Copa do Brasil, Sul-Americana. É isso, entendeu? Tem que tratar o Paulistão do tamanho que se deve tratar o Paulistão. Não pode superestimar o campeonato. Eu vou torcer muito por mim que São Paulo ganhe de 10-0 amanhã e passe. Entendeu? Mas, irmão, se não passar, paciência, não é a prioridade. Então, eu acho que tem que pôr o time reserva aí. Ainda que, tá? No banco de reserva do São Paulo, tem muito jogador que tá devendo, que tem que mostrar serviço. O Wendel, acabei de comentar sobre o Enzo Dias, na lateral esquerdo, e o seu Wendel, não serve para jogar contra a Ponte, não serve para jogar contra a Ponte rebaixada, aí, irmão, rescinde o contrato. Né? Pega qualquer um e põe no lugar dele, se o cara não serve para jogar contra a Ponte. O Wendel tem um dos maiores salários do elenco, e o cara não joga. Não tem como jogar contra a Ponte Preta. Pablo Maia que tá muito mal, não dá pra jogar contra a Ponte. O Ferreirinha que tá mal pra cacete. Dos jogadores que mais entram em campo, é um dos piores nesse início de temporada. Não consegue jogar contra a Ponte? Não jogar, irmão, aí realmente fica difícil. Tem vários jogadores no banco que tem que mostrar serviço, que estão mal, que estão devendo. Né? Então acho que tem que botar um time aí bem mesclado ou toda reserva. É claro que nos jogos que mexeu no time, o time foi mal. Contra a Portuguesa foi um horror. Até contra o Primavera mesmo, que mexeu em algumas posições, também não foi legal. É verdade. Só que, cara, eu acho que é risco, irmão. Fazer o quê? Paciência, é risco. Entendeu? É claro que se botar o time reserva, corre o risco maior de não ganhar, porque o time reserva é pior que o titular. Isso é claro, mas fazer o quê, irmão? A vida é feita de riscos, não tem o que fazer. Então, na minha opinião, eu tinha que pôr um time misto aí ou reservasse. Mas nunca na vida que se eu fosse o técnico, botava o Marcos Antônio para jogar amanhã. Marcos Antônio, o Enzo Dias que jogou não sei quantos jogos, entendeu? O Luciano mesmo, o cara era os principais, né, do time do São Paulo, então não colocaríamos esses caras aí para jogar de maneira nenhuma, entendeu? Ponte Preta rebaixada, um gramado horroroso do Moisés Lucarelli, tipo assim. Para mim é muito claro o que deve fazer, mas é só a minha opinião. O que não deve acontecer é porque o Crespo vai botar aí o melhor possível nesse jogo contra a Ponte Preta, tá? E ontem, na sexta-feira, no treino da sexta-feira, a gente teve aí novidades sobre o André Silva. Tá aí, ó. O atacante André Silva, em transição com a preparação física após uma lesão no joelho direito, iniciou o trabalho gradativo com o elenco. O centroavante integrou o aquecimento e a primeira etapa das atividades com os companheiros. Então tá aí o André Silva cada vez mais avançando nessa transição física dele, né, melhorando a parte física, cada vez sendo mais inserido, integrado ali
nas atividades com os companheiros, vai ser aos poucos, evidentemente, e ele está muito perto de voltar, né? Não tem uma data, pô, daqui uma semana ele vai voltar, 2 semanas, 3 semanas, não tem previsão, vai ser ao longo do dia a dia, né? Mas claro que pro jogo de amanhã ele não vai ser relacionado, não vai estar disponível, mas aos poucos ele tá voltando aí. E do centroavante a gente já teve o Caleri que voltou muito bem, bem surpreendente aí a volta do Caleri. O André já está na transição física, daqui a pouco está disponível para jogar. E o Rian, do centroavante que se machucou, vai ser o último a voltar. Esse ainda vai demorar mais um tempinho aí para estar disponível, para estar 100% recuperado e evidentemente ser relacionado para os jogos do Tricolor. Certo, minha rapaziada?